Já deixe seu like no canal Histórias de Terror Reais. Teremos vídeos todas as noites. Boa noite, pessoal. Vim contar para vocês duas histórias de lobisomem que aconteceram com membros da minha família, não comigo, mas com meus tios. Sempre ouvi essas histórias contadas da mesma maneira e acredito nelas porque minha mãe confirmou o que foi dito e também ouvi um relato semelhante no YouTube, feito pelo avô da dona do canal. Segue o relato. Primeiro relato, um encontro na estrada. Quando minha mãe era criança e meu avô ainda estava vivo, meu tio mais velho gostava de ir até a casa de alguns peões que não ficava muito longe da casa dele. No entanto, ele sempre voltava tarde da noite, por volta das 0 horas, o que era muito tarde na época. Todas as vezes que ele voltava, meu avô, um homem sábio, o esperava e falava: "Meu filho, não volte tão tarde. Algum dia você encontrará algo no caminho que não gostará. Falo isso porque quero o seu bem." Mas meu tio sempre dava de ombros e não escutava, achava que seu pai só falava isso para ele não voltar tão tarde. Meu avô sempre aconselhava: "Filho, não volte tão tarde. Escute o seu pai. Você irá encontrar com um bicho feio uma hora." Como ele nunca encontrava nada, não ligava. Numa noite, voltando tarde, meu tio estava no meio do caminho, e apesar de não ser longe, as casas eram meio distantes, e iluminado pela lua, quando viu algo vindo em sua direção no final da estrada. Ao redor do que vinha na sua direção, havia muitos cachorros latindo e avançando. Alguns dos cachorros eram de vizinhos da região. Chegando mais perto, ele viu que a coisa era quase do seu tamanho, parecendo uma criança. A coisa o vinha em sua direção e tentava avançar nele, mas os cachorros não deixavam. Descrição: o bicho tinha a parte traseira mais levantada do que a parte da frente do corpo. Suas orelhas eram tão grandes que batiam uma na outra por debaixo do queixo do animal. Os pelos eram grossos e escuros. O latido daquilo que meu tio identificou como um cachorro muito grande era diferente do latido de um cachorro comum, pois era bem grave. A coisa o vinha em sua direção grunhindo, mas os cachorros novamente avançaram. Depois de algum tempo olhando para o estranho cachorro, ele percebeu que se não saísse dali o mais rápido possível, logo os cachorros não conseguiriam mais manter o cachorro longe dele. Saiu correndo para casa e, ao chegar, bateu na porta. Logo que a porta foi aberta, ele se jogou no chão e desmaiou. Quando acordou, estava rodeado por seus irmãos e seus pais. Minha avó ofereceu um copo de água com açúcar enquanto meu avô o abanava. Depois de se recuperar, meu tio contou a todos o que havia acontecido. Meu avô ouviu calmamente até o final e então disse: "Eu não lhe disse, não te falei, que irias encontrar um bicho feio uma hora, que não ia gostar do que ia ver. O que você viu hoje não foi qualquer bicho, foi o lobisomem e ele só não te atacou por causa dos cachorros." Depois disso, meu tio nunca mais voltou tarde para casa e ficou um bom tempo sem sair. No segundo relato, meu outro tio estava voltando de algum lugar com um amigo quando ouviu grunhidos e gemidos do outro lado do muro que levava para um terreno baldio. Curiosos, eles resolveram olhar por cima do muro e viram algo terrível, o dono da venda perto da casa deles. No entanto, ele estava diferente, com partes do corpo que pareciam ser metade homem, metade cachorro. Ele se contorcia e gemia de dor, mas aos poucos parecia estar voltando a ser humano. Quando a criatura percebeu que meu tio estava ali, olhou para cima e ele viu as feições do homem da venda com uma cara de cachorro. Meu tio caiu para o outro lado do muro assustado e depois contou o que havia acontecido para sua família. Depois disso,
Ele ficou com medo de ir ao mercadinho do homem, pois sempre que ia, o homem o encarava de maneira estranha e assustadora. Como todos tinham medo dele, já que era grande e as histórias da vizinhança diziam que ele era o lobisomem da região, depois de algum tempo, ele desapareceu sem deixar notícia. Essas foram 2 histórias da minha família sobre lobisomens. Se vocês gostaram, eu posso contar mais histórias, como histórias de abdução e magia, entre outras. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ler tudo e se tiver algo a dizer, fique à vontade. Beijos.